Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso videocast de atendimento do Sebrae. Eu sou o Hernandes, eu trabalho na rede Sebrae aqui e junto com a Débora vou conduzir esse bate-papo super especial com vocês. Para você que está nos ouvindo nesse momento, eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho 1,90 m, sou homem, tenho cabelo grisalho, olhos castanhos e estou vestindo uma camiseta azul e uma calça marrom. E para conduzir comigo esse episódio, eu gostaria aqui, tem ao meu lado a Débora, com uma vasta experiência no empreendedorismo. Débora, por favor, se apresente. Boa noite a todos. Eu sou Débora Lima, sou consultora de negócios do escritório Capital Norte aqui na capital paulista. Atuo como consultora de negócios na área de inovação, marketing, planejamento, em alguns projetos setoriais também. Vou fazer aqui a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, alta, loira, cabelos lisos na altura do ombro, olhos verdes. Estou com uma blusa de lã preta e uma calça creme. Hoje a gente vai mergulhar aqui num dos universos mais promissores do empreendedorismo digital, os marketplaces. Não é isso mesmo, Hernandes? Exatamente, Débora. E esse mercado ele tem crescido muito, né? Então a gente está com números aqui que são impressionantes. Então o e-commerce brasileiro faturou no ano de 2024 204 bilhões, e a previsão para 2025 é que chegue a 234 bilhões, mantendo essa alta. Além disso, o ano de 2024 registrou 414 milhões de pedidos contabilizados. É um número bem impressionante, né, Débora? Representando um ticket médio aí na casa de R$ 492,40, quase R$ 500. Esses dados são da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABSECOM. O marketplace é o grande motor aí desse crescimento e dados mostram que eles são aí os maiores responsáveis por essa fatia enorme no faturamento de e-commerce. Para micro e pequenos empresários é uma porta de entrada aí fabulosa, né? Pesquisas indicam que 79,3% dos negócios cresceram ao usar o marketplace. Então, uma ótima oportunidade. Excelente. E muitas vezes é a primeira plataforma de venda online para muitos empreendedores. E olha que interessante, Débora, mais uma informação, acho que é bastante relevante para os nossos ouvintes. A pesquisa da Nuvem Shop demonstra que 70% das pessoas que empreendem negócios online são empreendedores individuais, né? O que mostra a força do empreendedorismo nesse meio. Exatamente, isso é incrível, né? Porque o empreendedor individual, às vezes ele se sente só, e aí quando ele conta com todo esse apoio, para ele otimiza o processo e para ele é muito mais viável, né? Sim. Então hoje, para a gente ter esse guia, esse norte aí nesse universo tão vasto e ajudar o empreendedor individual a dar os primeiros passos, a gente trouxe uma pessoa que tem know-how, que sabe muito bem, conhece muito bem, referência. Então, hoje a gente tem a honra de receber André, que é o embaixador do Mercado Livre Brasil, o maior marketplace da América Latina, para falar aqui com a gente sobre esse universo tão rico e uma grande oportunidade aí para os nossos empreendedores. André, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado por aceitar nosso convite. E eu gostaria que você se apresentasse e fizesse sua autodescrição. Olá, pessoal. Primeiro, quero agradecer o convite, aqui representando os quase mais de 100 colaboradores que nós temos no Brasil. Eu sou o André Santos, embaixador do Mercado Livre. Minha autodescrição sou homem, 1,70 m, cabelos e olhos pretos, estou com óculos amarelo e camisa, casaco e calça preta também. Perfeito, André, muito obrigado por estar aqui conosco, é uma honra para a gente, né? Ter uma pessoa aí com esse referencial aí no mercado. O nosso bate-papo hoje é um verdadeiro guia aí para os nossos empreendedores. Hoje a gente vai falar desde o momento ali que a pessoa quer planejar, quer entrar nesse universo online, a formalização, a gestão e principalmente a logística, né? Toda essa etapa aí do marketplace e todos os segredos. Então, pessoal, fique ligado, porque o conteúdo aí é ouro para quem quer começar a vender online. Então, vamos começar, não é mesmo? Vamos lá. André, a gente vai explorar muito o seu conhecimento hoje, tá? Ok, vamos nessa. Fica à vontade para você ter o seu tempo aí de resposta. E aí, para a gente começar esse bate-papo nosso, queria te perguntar já de início, assim,
Imagina que esse empreendedor está começando ou pensando em iniciar dentro de uma plataforma, né, e vender online. O que ele precisa fazer para se registrar e começar a vender no Mercado Livre? E depois, que documentos são necessários para que esse pequeno empreendedor ou MEI se formalize e crie sua loja? Acho que um ponto importante para quem está começando para trabalhar com o Mercado Livre, eu sempre dou a dica de acessar antes o que é a nossa Universidade Mercado Livre. A gente tem um site chamado Central de Vendedores do Mercado Livre. O que é a Central de Vendedores? Lá explica tudo, como você fazer o seu cadastro, quais são os documentos necessários, quais são as validações necessárias. Então, vou depois colocar aí no chat, nos comentários, centraldevendedores.com.br. Ali vai ter todas as informações. É super simples. Acessar o site mercadolivre.com.br, nome, sobrenome. A gente pede uma validação da pessoa que está fazendo o cadastro, então a validação também facial, né, para esse empresário, para esse empreendedor. E alguns documentos simples. O CNPJ, a gente já pede para ele. Aí vem uma pergunta. Quem é CPF? Pode fazer a validação? Pode. Só que, inicialmente, você faz como CPF, porém, quando começa a fazer uma quantidade de vendas que seja significativa, o que é isso? 2 vendas por dia que seja, começou com uma venda no mês, CPF. 2 vendas ao dia, nós vamos pedir um documento de CNPJ e não só isso. A gente também pede informações como ele ter um certificado digital na nuvem, 1 a 1, e aí ele já está habilitado para usar o nosso faturador gratuito para emissão de notas fiscais. Então, o começo é muito simples, né? Tanto para quem é pessoa física, quanto para quem já é pessoa jurídica. Acessar o site, validação. Tem um ponto que é muito sensível e eu queria validar aqui para vocês, que é a escolha de uma senha segura e também de um e-mail exclusivo para o Mercado Livre. Por quê? Se você tem um computador que ele seja acessado por muitas pessoas, isso pode ser um problema. Por quê? É verdade. Ali é onde vai acontecer vendas, transação de dinheiro. A gente não tem só o marketplace, a gente tem a nossa fintech, um banco, que é o Mercado Pago, muito maior que o Mercado Livre hoje. Então existe dinheiro ali. Então é necessário também, além de todas as validações, ter uma senha segura e um e-mail exclusivo para o Mercado Livre. Me parece que é um processo até simples. Muito simples, é muito simples. Só que tem pontos que eu estou aqui frisando que são importantes porque às vezes passa desapercebido e aí o que acontece? Em todo esse tempo de convivência com vendedores, o que eu mais recebo de reclamação é: André, fiz o cadastro e agora tive a minha conta bloqueada. Por quê? Um ponto importante para quem está escutando a gente também, que isso é essencial no começo. Sim. Fiz um anúncio de um produto, comecei a vender. O que é que o cara que está começando, o empreendedor que está começando, ele quer? Fazer venda. O que ele faz de besteira? Liga para um tio ou para alguém da família que já acessou o Mercado Livre daquele computador e fala, entra no WhatsApp da família, manda o link do produto e fala, gente, compra aí esse produto, porque eu preciso vender. O Mercado Livre é uma empresa de tecnologia, a gente faz o cruzamento de dados. Então, para a gente, isso configura como auto-oferta. Ele não fez uma venda. Ele está se auto-ofertando porque a gente pega pelo IP da máquina. Então, um ponto importante para quem está aqui acompanhando. O computador é o ponto importante que você não pode compartilhar com ninguém. Excelente dica. Muito bem. E aí, Débora? Mas é fácil, o começo é fácil. É fácil, me parece ser E fácil. eu passei umas coisas aqui que muita gente erra, tá? No início, e não vai errar mais. Eu acho que essa questão das pessoas utilizarem o marketplace aí até como uma porta de entrada para venda online, é importante que as pessoas entendam que é uma oportunidade de negócios, é um modelo de negócios e ele requer, como qualquer outro, um planejamento, uma estrutura de ideia do negócio, de como ele vai fazer da melhor forma para que ele venda, né? E não que utilize desses mecanismos para aí alcançar. Auto-oferta. Exatamente. Então, é importante, né, para o pessoal que está aí querendo utilizar o marketing. Eu tenho vários clientes que vendem e que obtêm muito resultado, mas é pensar na ideia do negócio como uma empresa, né? Então,
estruturar um planejamento, saber o que ele vai ofertar, o que ele tem de valor, de diferencial para se destacar. E aí eu queria ouvir de você, considerando essa variedade aí de produtos que a plataforma oferta, o que o vendedor ele pode se destacar, aí, como que ele pode se destacar e encontrar um nicho de mercado para que a estratégia dele aí seja a mais eficaz, para que ele consiga obter um resultado, e quais as ferramentas que a plataforma oferece para ajudar nessa identificação, ajudar ele a identificar esse nicho de mercado. Hoje, por exemplo, a gente tem algumas categorias que o Mercado Livre está trabalhando muito, olhando como oportunidades. Se você for olhar para uma categoria de acessórios para veículos, essa é uma categoria enorme, já bem consolidada e tem muito concorrente. Para quem está chegando, não é que você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, mas não vai ser tão mais, não vou dizer fácil, mas é muito mais competitivo. Eu, como embaixador da marca, esse ano, por exemplo, fiz várias viagens por várias cidades do Brasil. Vou citar um projeto que nós temos chamado Polos. O que é esse projeto? Esse é um projeto em que nós olhamos categorias específicas. O projeto Polos, ele olha para moda e outro setor que eu vou colocar, calçadista, moveleiro. Então eu fui para Arapongas, e lá em Arapongas eu faço o primeiro evento junto com o time da área que nós temos de desenvolvimento e crescimento de vendedores, onde nós juntamos todos os vendedores do setor moveleiro para falar o seguinte para eles, vocês vão começar a vender no Mercado Livre e vocês terão 4 meses que o Mercado Livre vai acompanhar vocês falando tudo sobre tendência, plano de negócio, através de uma consultoria do próprio Mercado Livre na região. Onde eu quero chegar com isso? Olhar as categorias e as oportunidades. Então, eu falei que acessórios para veículos já é uma categoria muito consolidada e com muita competição. Eletrônicos, não precisa eu falar, é muito consolidado e com muita competição. Moda, categoria interessante. A gente hoje está olhando muito para a moda. Ontem mesmo a gente participou de um desfile no São Paulo Fashion Week só com moda de Mercado Livre, com as marcas de Mercado Livre. Então, para quem está acompanhando a gente, olhar essa tendência que nós temos de polos, por exemplo. Então, vou dar a dica. Moda, setor moveleiro, saúde e beleza, que é algo que está crescendo muito, muita gente. Vender, né? Sempre. Então, assim, são categorias que você deve olhar e se eu fosse dar uma dica, eu vou pegar uma delas. Moda. Então, uma categoria grande. A gente tem polo hoje de moda no Brás. A gente, aqui em São Paulo, e é escritório nosso, a gente abre um escritório no local. A gente tem polo de moda em Franca, que é um setor altíssimo, calçadista. Conhecidíssimo, né? Super. Nova Friburgo, com lingerie, né, underwear, enfim, em Nova Friburgo. Então, assim, quando a gente olha para moda, a gente olha para todos esses. Goiânia, fui esse mês agora para Goiânia fazer o lançamento da Black Friday em Goiânia, que é super forte, Rua 43, eu nem conhecia que existia. Na nossa cabeça, a gente acha que só existe o Brás, né? Então, existe a 43 em Goiânia. Quando você vai para o Nordeste, a gente está olhando também ali de moda Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. Então, assim, tem tanta coisa no Brasil. Fui para Fortaleza semana passada, participar da Feira do Empreendedor do Sebrae. Um monte de vendedor de moda. Tem muita moda em Fortaleza. Então, assim, essa é uma categoria que é uma tendência, moda. Quando eu olho a moda, eu vou dar uma dica aqui de um site que é dentro do próprio Mercado Livre, que é mercadolivre.com.br, depois coloca aí no chat, /tendências. O que é isso? Todas as últimas 48 horas, todos os produtos mais buscados, você já vai na parte de moda, vai trazer para você o que é que está sendo mais buscado no site. Buscado e comprado. Você tem tipo um top 10, é isso? Você tem todo ali que você vai olhar o que está saindo mais. Por categoria? Por categoria. Que ótimo. Por categoria, os mais vendidos, os mais comprados, os mais recomendados. Então, muita gente não sabe disso. E está tudo disponível. Hoje, isso eu estou falando de Mercado Livre. Se você for olhar no próprio Google, né, quando você faz o Trends lá, se você for olhar e colocar produtos mais vendidos no Mercado Livre nas últimas semanas, vai aparecer as categorias também. Então, é fazer essa pesquisa antes. Depois da pesquisa, eu sempre passo para o vendedor para que ele também aprenda a fazer, nem que seja de forma simples, um mini plano de negócio que ele precisa ter.
Porque quando ele olha um mini plano de negócio, o que é que ele contempla? Inicialmente, eu não quero complicar também, não precisa ser um plano de negócio robusto, nada disso. Pegou um produto, eu vou ser mais simples ainda. Vendedores que eu hoje converso nos polos. Brás. O vendedor vai no Brás, participa de um evento da gente, já fez um cadastro super simples no Mercado Livre. O que é que ele faz? Vai no Brás olhar e vai garimpar, como falam eles, locais em que tenham vestidos, em que tenham blusinhas, as famosas blusinhas. E ele vai olhar que tem preço e ele consegue vender. Tem muito vendedor que ele nem compra o produto, ele simplesmente entra na loja e pergunta, vocês já vendem no Mercado Livre? Aí o que o cara fala? Não, é muito complicado. Aí o cara fala, eu vendo para você. Então eu vou tirar as fotos, eu vou fazer o anúncio, você só vai garantir que eu venha buscar e que tenha estoque. É um risco? É. Mas muitos começam assim. Mas pelo que você está descrevendo, me parece que vocês suportam eles muito nesses processos, né? Sim. E isso com certeza deve trazer um pouco mais de tranquilidade porque eles sabem que tem alguém ali que está apoiando eles, né? Sim, a gente Qualquer olha para essas dúvida, contas. né? A gente olha para esses vendedores, os de polos principalmente. Esse exemplo que eu dei é um cara que não esteja de repente em polos e nada, quer começar a vender, que está acompanhando a Sim. gente aqui. Então vai ali numa 25 de março que tem produto lá para vender, que é eletrônicos. Eu abri um polo também esse ano na Santa Efigênia para eletrônicos, Sim. trazendo toda a turma da Santa Efigênia de eletrônicos e digitalizando eles. Para quem não sabe, o Mercado Livre começou ali na Santa Efigênia. O Estélio, que é nosso cofundador, tirava a foto com a câmera Mavica, voltava para o escritório, carregava o disquete e a gente fazia o anúncio. Agora a gente está voltando lá para os caras digitalizar de novo. Então, assim, tem muita oportunidade, dá para fazer muito. Agora, quem é de polos, esses têm um acompanhamento de 4 meses nosso, investimento nosso, que a gente acompanha justamente eles. Então, se eu fosse dar uma dica aqui por onde começar, mercadolivre.com.br/tendências e dá uma olhada no Projeto Polos. Coloca no Google, Projeto Polos Mercado Livre. Bem interessante, né, Débora? Não, é bom porque, às vezes, o cliente ele se arrisca, né? O Brasil ele tem muito esse perfil de empreendedor por necessidade. Então, é importante a gente falar que tem empresas como Sebrae, Mercado Livre, que dá esse apoio, esse amparo. Então, hoje em dia, né, com tudo, a informação na palma da nossa mão, a gente só precisa ter atitude de ir lá. Então, se tem essa uma questão coisa que da eu falo sempre, né? que é importante... O vendedor ele tem que entender que o Sebrae é parceiro nosso. Eu falei aqui de plano de negócio que não precisa ser robusto, vai no site do Sebrae que tem plano de negócio pronto para você só baixar, né? E preencher. Então, assim, quando eu entro, e eu sempre entro no site do Sebrae por conta dos projetos, parcerias que a gente tem junto, cara, vocês têm curso ali que, assim, o povo nem imagina. Exatamente. Tá tudo pronto e tudo de graça. Sim. Então, assim, gente, a oportunidade, ela existe, mas a gente precisa fazer acontecer, né? Justo. Pesquisar tendência, saber em que ponto eu vou ser diferente do outro, por que o cliente vai me escolher diante de tantas opções, o que eu vou ofertar de diferencial, né? Porque senão é mais do mesmo e aí fica aquela briga insana por preço, porque o cliente não entende o que ele tem de diferenciação. Então, esse destaque aí, olhar a tendência, porque todo produto, ele gera um ganho ou ele alivia uma dor, né? Todo e qualquer produto ou serviço. Então, à medida que você resolve o problema do cliente, mas se você não sabe qual é o problema do cliente, você não conhece o cliente, é quase impossível você gerar um ganho ou aliviar essa dor. Então, pesquisar tendências aí, isso é muito legal, acho que vale muito a pena e vocês têm isso pronto, né? E você trouxe um ponto importante sobre a diferenciação. Mesmo você estando em moda, hoje eu olho que os vendedores que mais têm crescido com relação à categoria de moda dentro do Mercado Livre são aqueles que olham não só as tendências, mas ele faz diferente de outros vendedores. Exemplo, o vendedor ele está em São Paulo e aí nós temos a nossa logística do Mercado Livre. E dentro da logística, a gente tem uma modalidade chamada Flex Turbo. O que é isso? Entrega em até 3 horas. Então, tem lugares de São Paulo, o vendedor ele tem a própria moto, a própria logística dele. Ele fez a venda no Mercado Livre e entrega em questão de horas na casa do cliente. Se eu compro um tênis que eu vou usar à tarde
e eu tô comprando no Mercado Livre e o meu concorrente entrega com 24 horas e tem um outro que me entrega em até 3, eu vou comprar 3, de 3 horas. Eu posso até pagar mais, eu já paguei mais por isso, só porque eu quero receber até meio-dia. É comodidade. E vou receber É até o valor, meio-dia. exatamente. Então, assim, isso que você trouxe é muito importante, o diferencial. Então, hoje, dentro do Mercado Livre, a gente tem o atendimento pré-venda, que é o cara pode entrar em contato pelo Mercado Livre e mandar uma mensagem, por exemplo. Tem como me entregar mesmo em 3 horas ou menos? O vendedor tem que estar atento a responder essa mensagem. Sim, a gente tem a modalidade Flex Turbo, vamos te entregar onde você está, o endereço tudo bonitinho, já vi aqui, faz a compra, eu te entrego em 40 minutos. Cara, Excelente. pré-venda aconteceu, a logística rápida, pós-venda, manda mensagem de novo. E aí, meu querido, você recebeu, tá feliz, compre de novo com a gente. Vai gerar recompra e essa é a diferença. Perfeito. E acho que a percepção do cliente nesse sentido, desse exemplo que você trouxe, deve ser fantástica, né? É Porque muito bom. eu comprei de manhã, estou recebendo à tarde. Eu Ele já tem comprei que pendrive, enxerga eu já valor, comprei né, pendrive gente? para uma palestra e recebi em 28 minutos. Olha isso. Ou seja, show de bola. você, aqui principalmente em São Paulo, Sim. que qualquer saidinha a gente fica preso no trânsito, você receber um produto, a comodidade, esse atendimento, né, que o cliente, por mais que isso é um mito, né, as pessoas acham que por mais que nós estejamos ali totalmente conectados no mundo digital, esse atendimento humanizado, esse atendimento personalizado, ele faz muita Com diferença, certeza. né? Muito, Muita muito. diferença. Nem tudo é preço. Exatamente. Mas quando o cliente ele enxerga valor, e valor não estou falando de preço, estou falando de benefício, o cliente paga mais. Paga. Ele paga. E feliz. Feliz. Ainda indica, né? Ainda Então ele indica. vira um defensor da sua marca. A recompra. Exatamente. Acho que a Débora trouxe esse ponto da comodidade, né? E aí eu já queria emendar e fazer uma outra pergunta para você. Ela também falou de planejamento, né? Sim. O quanto é importante, mesmo que ele ingresse dentro de um setor que ele não está acostumado, né? E você relatou várias experiências aí de apoio, nossa, do Sebrae, de vocês também do Mercado Livre, ele se planejar vai envolver, com certeza, que ele pare para pensar nesses custos iniciais, né? E aí queria aproveitar e fazer uma pergunta sobre isso para você. Quando a gente pensa, né, no início, no ingresso desse novo empreendedor no Mercado Livre, quais são os custos principais que ele teria, ou taxas, né, para esse vendedor iniciante, como ele, considerando o planejamento inicial dele do negócio, e se existem planos e benefícios, acho que até você falou brevemente agora há pouco, André, especiais para quem está começando. Eu imagino que sim, né? Sim, por exemplo, o Polos, a gente tem tarifas que são comissões iniciais de venda, porque no Mercado Livre, quando você faz o anúncio, você não paga, mas vendeu tem uma comissão de venda. E eu sempre explico isso para o vendedor, que o avião que nós temos, são 9, eles não andam com ar, eles andam com um combustível caríssimo, precisa da comissão de venda. Então, o vendedor hoje, ele começou, ele tem que pensar, ele tem que fazer um planejamento do que é custo, do que é despesa, bonitinho. E aí, olhando na questão de custos e despesas, vamos olhar o que é compulsório, o que é obrigatório, digamos assim, sim. né? Compulsório. Comissão de venda. Fez uma venda, vai ter comissão de venda. Você vai pagar a comissão de venda. Além dos outros custos que ele acaba tendo, incidindo dentro da operação. Agora, você imagina, tem vendedor que ele começa, ele acha que a luz veio do céu, a água foi Deus que deu. Amigão, tudo isso incide em cima da precificação do seu produto. Então, a gente é muito, incisivo, principalmente nas palestras que eu participo, de lançamento dos polos, ou eventos do Sebrae, que eu participo, de outras associações comerciais, de que o vendedor precisa fazer bem a precificação. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, por incrível que pareça, eu estou com quase 19 anos de empresa e eu vejo as pessoas erram na precificação. E um preço ruim quebra o negócio, né? Quebra. Tem gente que por aí que está pagando para trabalhar e não faz a conta, não sabe fazer a conta, não sabe o que é mercap, não sabe o que é margem de contribuição. Então eu falo para eles, não sabe fazer, consulta o Sebrae, consulta o contador, Exato. mas não fica fazendo errado. Então assim, existem os custos de comissão, existem os custos, por exemplo, se o produto ele vai para o meu centro de distribuição, a gente tem outra modalidade de logística chamado fulfillment, onde nós fazemos o armazenamento do produto, nós fazemos o pick e um packing. O que é isso? Pegamos o produto, embalamos o produto e enviamos para o consumidor final. Que é a separação, né? A separação. O vendedor tem que entender que se ele tiver no fulfillment, existe custos do fulfillment. O fulfillment ele não é totalmente de graça. Ele vai ter
a primeira coleta é grátis para mandar produto por full, para o CD. As próximas, o caminhão não anda com ar. O caminhão precisa ir até a empresa dele fazer a coleta. Ele tem que colocar o custo dessa coleta na precificação do produto. Mandou os produtos lá para o fulfillment, o produto está no fulfillment, lá dentro tem embalagem, tudo, mas tem o custo do armazenamento. Se paga o armazenamento, por mais que seja 0,000 de centavos, ele tem que saber que está pagando. Então, existem os custos compulsórios, que eu coloquei aqui, que são os impostos, a comissão mesmo de venda, e existe aqueles que não são obrigatórios, mas que ele pode, de forma opcional, aderir. Coleta do full, armazenagem do full. Por exemplo, se ele vai utilizar publicidade paga, existe a publicidade paga do Mercado Livre, que a gente chama de Mercado Ads, que é o Product Ads. Se ele colocar a publicidade paga, isso é um custo, ele está investindo em publicidade paga. Ele precisa colocar isso também no custo. Então, o planejamento que eu falo é olhar quais são todos os custos que são obrigatórios, opcionais, e ele saber precificar. O planejamento, na minha cabeça inicial para o vendedor, tem que ser como saber precificar. E deixa eu te fazer uma pergunta, se você me permitir, André, que pegando um pouco do que ele está explicando agora sobre a questão da precificação, que a gente sabe que é importantíssimo em qualquer negócio, né? Sim. E a gente já sabe o impacto disso, né? Vamos supor que tem um empreendedor que ainda está num processo de aprendizado e é normal que ele cometa erros nesse processo, né? E aí, falando especificamente do que você acabou de descrever para a gente, em algum momento existe uma iniciativa do Mercado Livre dizendo, olha, Débora, eu estou verificando aqui que você não compôs isso no teu preço e que é necessário que você faça um ajuste, porque a gente está percebendo daqui, como se você notificasse a gente que a gente está fazendo alguma coisa de equivocada, né? Existe essa iniciativa de vocês ou não? Hoje nós temos ferramentas que são ferramentas. Hoje a gente utiliza ferramenta de inteligência artificial, onde quando você faz um anúncio, se aquele produto precisa ser revisado algo dele com relação à precificação, sobe o assistente virtual e fala, esse seu produto você pode utilizar o nosso simulador de custo. Poxa. Então, o simulador de custo nosso, você consegue colocar o preço que você está vendendo e a gente mostra quanto que eu tirei da comissão de venda, quanto que eu estou descontando e qual que é o preço que você vai receber menos a comissão. Então, a gente mostra tudo isso para ele no simulador de custo. Então, eu tenho inteligência artificial, simulador de custo para quem está começando. Para quem quer trabalhar com a precificação automática, eu também tenho hoje um ajuste de preço automático. Ele vai olhar, você está fazendo esse preço, teus concorrentes fazem esse, e fora do Mercado Livre tem esse. Você quer que eu ajuste isso automaticamente para que você acompanhe a concorrência? Como se fosse alguma coisa dinâmica? Dinâmica. Preço, que nem ajuste, do Uber, assim que vai... A gente tem preço de ajuste dinâmico, automático, também para auxiliar o vendedor. Então, Poxa, ele funcionalidade bacana. Muito né? bom. Ele está munido de todos os lados. Ele tem o assistente virtual, que dá dicas para ele do que ele tem que fazer. Ele tem a ferramenta de simulação de custos, o simulador de custos, onde ele olha preço, quanto que ele está pagando de comissão, quanto que ele vai receber. Além do Mercado Pago, que ele consegue ver tudo estratificado, tudo no extrato bonitinho, ele consegue fazer a conciliação financeira. E temos também o ajuste de preço automático para ele trabalhar. Ótimo. Então, hoje, quando a gente olha para preço, tem bastante coisa. Mas eu não vou deixar de falar também para que o empreendedor, para quem está começando, de novo, e não é puxando saco, consulte os cursos do Sebrae, porque eu mesmo indico sempre nas minhas palestras. O tanto de coisa que vocês têm boa, que dá para ele entender sobre precificação. Muito bom. Muito bom. E é importante porque, às vezes, ele até tem essa radiografia aí do negócio, mas ele tem dúvida do que é custo, do que é despesa, de como que ele vai ter retorno sobre a venda. Eu faço essa pergunta em palestra. Gente, custo é igual a despesa? Só dois levantam a mão. Eles não sabem. Eu falo, gente, como assim? Como é que vocês estão vendendo? Vocês vendem há quanto tempo? Tem gente que vende há 5 anos. Um monte de gente há 5 anos e não sabe a diferença. Eles têm essa dúvida de custo fixo, custo variável, então... É a dica. Tem todo esse amparo do Mercado Livre e tem toda uma assistência do Sebrae também. Então, a gente tem atendimento, gente, individual, que em consultoria a gente consegue fazer a composição de preço de venda. A gente tem cursos para varejo, com preço, para preço de venda. Então, não tem desculpa. Vocês têm assistência do Mercado Livre e do Sebrae. Então, o que mais, né? E temos essa parceria há anos, né? Mercado Livre e Sebrae também. Então, é a faca e o queijo na mão, hein, gente?
Então, André, pegando o gancho aí de toda essa parte que a gente fala de estrutura de custo, de como o empreendedor pode otimizar, a logística é mais um desafio aí para quem Sim. está começando, né? Ele fica muitas vezes perdido, não sabe. Como que a plataforma ela auxilia nesse quesito aí na questão de gestão de fretes, embalagens, rastreamento, se tem alguma vantagem em usar aí as soluções de logística que vocês já têm também, porque é bem completinho, né? Como o Mercado Envios, por exemplo. Explica pra gente um pouquinho como funciona e quais as vantagens. Eu passei 5 anos desses quase 18, 19 que eu tenho no Mercado Livre na área de envios. Eu passei por várias áreas de Mercado Livre. E a de envios eu comecei ali quando a gente trabalhava com os Correios ainda. Eu estava ali na área junto com a turma. E aí eu vi toda essa evolução de como foi indo a questão da logística. Por quê? Quando a gente criou o Mercado Livre, nós tínhamos 2 fricções que eram muito importantes para a gente chegar onde a gente chegou. A primeira delas era a questão do pagamento e recebimento de produto. Para quem lembra, em tempos remotos, antes do Mercado Pago, você fazia uma venda e aí o vendedor geralmente depositava na conta direto do banco do vendedor, o comprador, para receber o produto. Olha o perigo. Exatamente. Quantos golpes não aconteceram ali no início? Porque tinha gente que Foram fazia vários, né? tinha gente que fazia aquele golpe antigaço. Quantas vezes eu vi que era o cara ia no caixa eletrônico, pegava Colocava que o fez o envelope envelope e aí mandava pro cara, ó, aqui, ó, eu fiz o pagamento. E o cara mandava lá o notebook. Perdeu o produto. E a gente criou o Mercado Pago. Acabou com essa fricção. Então, o Mercado Pago hoje maior que Mercado Livre, transacionando dentro do marketplace e fora. É muito maior por conta disso. A quantidade de maquininha, de coisa que a gente tem fora. Resolvemos essa. A logística era outro problema. Por quê? O vendedor vendia essa caneca e aí, na hora que o comprador perguntava o frete, ele ia no site dos Correios e colocava lá. Quanto que deu? R$20. Aí o vendedor começou a criar uma renda em cima disso aqui também. Ele tinha um lucro aqui que ele colocava de 20, ele falava para o comprador, deu 80. Então ele ganhava R$60 em cima. E o cara que queria a caneca pagava os 80. Né? Tava lá em Maceió, pagava os 80, sendo que foi 20. Ele não entrava no site dos Correios. Então, quando a gente fez a primeira etapa do Mercado Envios com os Correios, foi justamente para juntar as nossas APIs e fazer com que a tabela de CEPs do Brasil inteiro e tudo que o Correio fazia estivesse dentro do nosso front, dentro do site. Então, o cara chegava, colocava ali o CEP e já aparecia quanto que era o PAC normal, o SEDEX, o ECEDEX, aparecia tudo para ele. Essa foi a primeira etapa, a gente já começou a evoluir ali. Depois, isso eu estou falando porque eu acompanhei desde o início todo o projeto. E o cálculo do frete ficava transparente, Transparente. Né? Então Porque aparecia os 20. Eu colocava meu CEP e já sei quanto eu vou pagar. Agora aparecia os 20 mesmo. Não era 80. Aparecia os 20. Nossa, eu recebi muita ligação de vendedor com muita raiva nessa época. Eu falava, não sou eu, gente. É o site que está crescendo. E aí a gente depois foi para outras modalidades. A gente criou o cross-docking. O que é o cross-docking? É o coleta. O vendedor, ele trabalhava com correio, só que chegou um momento em que a gente falou, cara, a gente vai começar a trabalhar com outras modalidades. A gente agora quer coletar os produtos, o próprio Mercado Livre. Aí a gente foi começando a criar os nossos service centers, que não são centros de distribuição. São entrepostos que recebem produtos e depois ele vai para a nossa malha logística. A gente criou o Coleta, que é o vendedor com 15 pacotes por dia. A gente já ia lá na empresa dele, coletava nós mesmos e a gente jogava na nossa malha logística. São parceiros de negócio esses pontos de coleta, é isso? Cara, hoje eles são nossos mesmo. São de vocês. A gente tem o Coleta, que vai para os nossos service centers ali, mas a gente tem também agora, aí, o que acontece? Eu esqueci um ponto antes. Diga. A gente tinha o Correio, do Correio a gente comprou uma startup chamada Cangu, que é um canguruzinho. Acho que eu já vi. No início, quando a gente começou com as agências de Mercado Livre, eram pontos de Cangu. Se você for olhar, era tudo laranjinha, com o nome Cangu. E a gente foi mudando o nome Cangu para agência de envios. A gente comprou essa marca e agora virou tudo agência de envios. O que é isso? Pontos comerciais. Perto da minha casa mesmo tem uma livraria que eu vou lá,
tem uns 5 anos já. Se eu for fazer uma devolução de uma calça, por exemplo, que eu comprei, aí o Mercado Livre já manda e fala assim, quer fazer a devolução? Então vai na livraria tal. Aí eu vou na livraria, já faço. Eu, como sou muito conhecido, eu não faço mais isso. Eu fui da última vez, travou a livraria. A mulher falou, André, não vem mais. Manda alguém, porque assim, o vendedor vê, aí começa a parar. Aí, André, eu queria reclamar de tal... Celebridade. Né, aí o vendedor chega, André, eu quero reclamar de tal coisa. André, eu quero fazer tal coisa. André, isso aqui tá errado. André, isso aqui. Eu falei, nunca mais eu vou. Mas aí quando eu ia... Chegou a solução dos problemas. Eu falei, não vou mais na livraria. Então eu vou em outro lugar, longe da minha casa. Mas existem vários pontos que são agências de envios que você pode não só buscar produto de troca, como você pode ir levar produto de venda. Então, essas são as agências de envios, que era a antiga Cangu. Aí vem o coleta, que nós coletamos produtos e vão para os service centers, que aí nós mesmos, carros parceiros, param lá. E isso também a gente está gerando emprego também, tá? Sim. Você tem um furgão, ou você participa de uma empresa de logística e fala, não, eu quero ser coletador do Mercado Livre no coleta. Você vai lá e consegue ser. Outra geração de empregos, a logística. Você tem um carro, o carro tem algumas especificações ali, de ano, CNH ativa, tudo ok? E aí você quer entregar produtos do Mercado Livre. Hoje, isso aí é a mesma coisa que Uber. Tem um monte de gente, eu conheço gente que era Uber e saiu e é entregador de Mercado Livre e outros marketplaces. O cara enche o carro de pacote. Tem deles que falam pra mim, é melhor do que carregar pessoas. Eu adoro que o pacote não abre a boca. E aí eles entregam, e eles ganham dinheiro. Não desabafa. Não desabafa, ele quer ficar sozinho ali. Então a gente... Ele e as mercadorias. E as mercadorias. Então a gente foi fazendo um monte de coisa. Começou com correio, depois a agência de envios, que agora ela está crescendo ainda mais, até o próximo ano a gente sai 100% dos correios, e agora vai ser tudo nas agências de envios, que também gera muita riqueza. Porque imagina, essa livraria, eu lembro a primeira vez que eu fui lá perto da minha casa, livraria Conte, e ela não vai esquecer, ela até hoje lembra. Cara, eles estavam passando por um perrengue. Para eles é uma renda extra. Eles estavam passando por um perrengue, a livraria não estava bem financeiramente. De repente, começou a lotar de gente levando pacote. O cara que levou o pacote comprou a resma. Passou a comprar resma, passou a comprar caneta, passou a comprar produto de papelaria em atacado. Então, assim, a logística da gente mudou tudo. Aí a última etapa foi fulfillment. Centro de distribuição, recebe os pacotes, vendedor manda... pacote não. Vendedor manda, sei lá, chegou um container da China. Ele pega o container, já chega no meu CD, eu recebo o CD, eu recebo o container inteiro na doca, armazeno todos os produtos dele e ele só fica em casa vendo no computador que vendeu. E eu faço tudo. Separação, embalagem, entrega final. Então, tudo isso foi o crescimento da nossa logística, onde ela chegou hoje. Pegando essa pergunta da Débora que ela fez da logística e ainda mantendo esse assunto aqui na pauta, como é que você avalia essa questão da logística, né, o período de entrega de vocês em relação aos concorrentes? Ele é bom, ele está acima da média, ele é bem avaliado, porque a gente sabe que quem compra online, você trouxe aqui um exemplo dessa coisa expressa, né? Sim. O Fast, né? Mas todo mundo que compra pelo online quer essa questão da segurança, que eu acho que você já trouxe vários pontos, a comodidade de receber isso tranquilamente na sua casa, né? E também que isso seja crível, né? Que isso de fato aconteça, que seja seguro e que eu sei que quem vai entregar é uma pessoa que foi cadastrada por vocês. Como é que você avalia esse processo em relação aos seus concorrentes? Ele está bem acima da média, ele é rápido, o tempo é menor do que o concorrente pratica? Hoje, o maior ativo do Mercado Livre que eu falo quando fala de Mercado Livre, você pensa em quê? Em envio rápido. Essa já é a resposta. Quando você pensa em Mercado Livre, você tem a certeza que vai receber rápido. Se eu pegar o meu concorrente hoje, você não vai procurar o meu concorrente para comprar um produto para receber rápido. Você vai procurar o Mercado Livre. Porque você sabe que a vanzinha vai chegar na sua porta amarela e você vai falar, chegou. O Mercado Livre chegou. Então, hoje é o maior ativo que a gente tem, é a entrega mais rápida do Brasil.
E 50% a gente entrega hoje, um pouco mais da metade em 24 horas, 70% ali em 48, então 24, 48 horas. Mas eu entrego muito rápido. Que bom. Então esse é o principal ativo hoje que nós temos. E a gente tem automatizado também os nossos centros de distribuição. Hoje, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, em Cajamar, a gente já tem toda uma operação robotizada. A gente tem robôs hoje, 300 robôs fazendo 20 mil pacotes por dia. Uau. Então, Excelente. assim, é uma coisa surreal. Então, hoje é uma coisa que eu falo que para nós que trabalhamos no Mercado Livre, a gente tem muito orgulho de ter a logística que a gente tem. Eu que acompanhei desde o início ali, a gente trabalhar com os Correios. Hoje, quando eu vejo avião, a gente está com a frota de 9 aviões. Mais de 2.000 veículos, entre veículos elétricos, híbridos. Então, assim, é uma frota. A gente criou uma empresa de transporte. Excelente, André. Então, para você que está pensando em empreender e entrar nesse setor, que é gigantesco, né? A gente falou dos números aqui, né? E que a gente está vendo todo o apoio que o Sebrae oferece para vocês e também do Mercado Livre, né? Pensa melhor a respeito, que a gente ainda tem muitos questionamentos para fazer aqui para o André, explorar mais conhecimento seu. E vamos já para o próximo ponto, Débora? Vamos. Vamos falar de um outro ponto também que é bem interessante em todo o processo nosso de negócio, né? Estoque. Você imagina que você vai aportar um recurso ali, né? E que você tem que ter uma dinâmica muito boa, né? De entender os produtos que mais giram, para que você não tenha produtos ali que vão ficar estagnados, né? E você vai ter que fazer provavelmente uma ação promocional. Então, seu markup que você falou, né, André, deve cair, né? Já entendi que vocês têm ferramentas que vão me ajudar na gestão, eu empreendedor, né? A entender quais são os produtos que mais giram. Você falou do top 10 de cada categoria, mas falando especificamente de estoque, né? E eu sou um novo vendedor, não tem histórico. Por mais que você me entregue ferramentas ali, eu estou engatinhando ainda, né? E aí, como é que eu faço esse gerenciamento de estoque suportado por vocês, né? E quais são as dicas que você dá para que a gente evite os principais problemas com falta de produto, que seria a ruptura, né, que a gente fala, ou excesso de itens encalhados? Hoje o vendedor, vou olhar para quem está começando. Quem está começando realmente vai passar pelo perrengue de estar começando. Não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir, porque todas as vezes que eu tentava jogar que isso, não, mas é fácil. Não é fácil. Não é fácil, vamos ser realistas. É um grande desafio. É um grande desafio. Só que você tem hoje muita informação. Sim. Né? Então eu acho que assim, não é fácil, 90% vai ser transpiração e 10% vai ser você ter que parar para olhar o site do Sebrae, minimamente entender sobre questão de demanda, oferta, estoque e tal, olhar o central de vendedores do Mercado Livre. Mas é 90% você. Sim. Então, para quem está começando, é 90% você mesmo. Você vai aprendendo no dia a dia. Se eu passar uma receita de bolo aqui, não é isso. O cara vai fazer, e com tanto tempo eu fazendo isso, depois eu fui aprendendo que eu chegava nas palestras e falava, você falou que era fácil, não é não? E aí eu falei, nossa, nunca mais vou falar isso. E é importante também que cada caso é um caso, cada né, André? Caso é um Porque caso. Às vezes fala, mas é que fulano trabalhou desta forma, eu vou fazer igual e vou obter os... E não é. Não é. Né? Cada negócio é único e eles precisam entender isso, né? Precisa entender, precisa estudar, precisa parar, precisa planejar. Não é simplesmente... Tem uma vez um vendedor que falou para mim, nossa, eu comecei a vender um produto X, eu não lembro o produto, mas ele falou que foi num banco, pegou um empréstimo de 200 mil e comprou tudo de estoque. E de uma hora para outra teve um problema no Mercado Livre que nós tivemos que tirar aquele produto de dentro dos CDs. Olha que loucura. Falei para ele, mas de onde que passou isso pela sua cabeça de fazer uma loucura dessa? Risco grande, hein? Risco enorme. Então, assim, eu deixo aqui uma atenção que, assim, você tem que estudar tudo, fator interno, externo, entendeu? Olha o problema que a gente teve hoje com relação... olhando para a questão de bebidas, eu acho que é interessante trazer do metanol. Por quê? Alguém imaginar isso? Imagina, quem imaginar, se um vendedor tá vendendo bem um determinado tipo de licor, me tira uma linha de crédito de 300 mil e lota os nossos CDs, a gente fez uma ação que a gente tirou um monte de bebida lá de dentro agora. Exatamente. E aí? O cara quebra. Você entendeu? Então tem que ter muito cuidado com essa coisa de estudar, planejar, ver os riscos que existem.
Tem gente que trabalha, vamos falar de dropship, por exemplo. Tem gente que trabalha, quando fala de estoque, eu sempre gosto de fazer dropship. Eu passei a minha vida O que inteira... que é dropship? Explica para o nosso público. Eu passei a minha vida inteira falando que dropship era errado. É assim, você chega... Existem muitas empresas que acabam oferecendo esse serviço. Você vai vender o meu produto, tá aqui uma lista de produtos. E aí a gente vai subir esses produtos no seu cadastro, e você vai fazer. Esses seus produtos vão estar tudo no meu CD. A empresa, você vai ser uma vitrine da empresa que está com os produtos. Eu falei o tempo inteiro que isso é errado. Depende. Tem empresas de dropship que estão fazendo isso muito bem feito. Tipo assim, ela garante para você que, tipo, ó, se eu falo que tem 10 notebooks para você, eu bato no peito, a gente tem contrato assinado que são 10 notebooks, pode vender. Você vai vender e ela vai entregar. Porque o problema hoje é, vendeu no Mercado Livre, você não pode atrasar. Vendeu é entregar. Exato. Se você não entregar, reputação, que a gente tem que é o termômetro, vai pro vermelho e você parou de vender. A gente para de entregar você para o comprador. A gente não quer esse vendedor. Mas hoje tem muita empresa que faz dropship muito bem. Mas tem que ter muito cuidado. Então, existe a questão hoje de gente que não tem estoque, trabalha com estoque de terceiro. Isso é dropship, trabalhar com estoque de terceiro. Que é uma oportunidade. É uma oportunidade para quem está começando. Exato. Só que tem que ter muito cuidado. Tem que com pesquisar quem que você a tem que empresa, pesquisar. saber o quanto ela entrega, se é confiável. Tanto que hoje eu tenho lista não, mas conheço pessoas que fazem um ótimo trabalho, mas eu falo para ele, eu não indico você e nem vou indicar ninguém. Porque eu, como embaixador, se eu indico, der algum problema, um cara desse, de repente, deu algum problema, qualquer que seja, pode ser um notebook de 10, o vendedor vai me procurar e vai falar, não, o André, embaixador do Mercado Livre, indicou. Então, assim, eu não indico ninguém, mas também não falo que para quem está começando, o dropship ele não existe. Ele existe, tem gente que trabalha com estoque de terceiro. Ok. E aí vamos olhar para o vendedor mesmo, que já está ali com uma certa maturidade, tudo bonitinho. Ele tem que entender e estudar sobre a curva ABC de produtos. Se eu tenho um produto que ele tem muita saída, esse produto hoje eu indico está no fulfillment do Mercado Livre. Porque ele não vai ter que... Imagina, você hoje ter estoque. Eu lembro também de uma época de vendedor comprar centros de distribuição, muito dinheiro, tipo gastar 3, 7 milhões, ele mesmo fazer um galpão. Não que hoje não existe vendedor fazendo isso, porque ele trabalha com outros marketplaces. Mas hoje, se você não quer ter o galpão, manda os produtos pro meu. Tem essa facilidade. Facilidade. Vou pagar armazenamento. É melhor que você comprar um galpão de 7 milhões. E outra, hoje o vendedor, tem vendedor, eu saí mês passado de um vendedor que eu olhei o galpão enorme, olhei para ele e falei, vou fazer só uma pergunta para você. Você vai me responder, eu sei a resposta. E eu vou agora olhar para você e falar, você vai corrigir isso agora. Ele pode falar. Todos esses produtos que você tem aqui que está vendendo tão bem, por que não está no filme do Mercado Livre? Porque eu achei melhor colocar aqui no meu depósito. Eu falei, tá bom. Pergunta de 1 milhão. Como é que está o seguro desse depósito? Você tem seguro contra incêndio? Não precisa, André, pela sorte. São muitos detalhes, né, André, Muitos que a gente detalhes. tem que avaliar Risco quando a gente muito está alto, falando porque de... é algo que não tem como prever. Meu e aí acaba Deus! com o negócio. Não, e assim, é o que eu estou te falando. Nesses anos todos, quando fala de logística, a minha preocupação é estudar a curva ABC. Vendedor com certa maturidade, curva A, fulfillment do Mercado Livre. E ter profundidade, que é produto que sai. Então, vale a pena o investimento em você pagar a coleta do Mercado Livre e você pagar o armazenamento. Lá tem tudo. Qualquer sinistro, tá tudo segurado pelo Mercado Livre. Então, o vendedor, muitas vezes, não usa a mente para isso. Então, manda a curva A para lá. Curva B e C, você pode ter um lugar, mas também um lugar que você tem que ter seguro, gente. Sim. Sabe? Então, tudo isso são coisas que você tem que analisar quando se fala em logística. E aí, óbvio, produto encalhou. Pode acontecer. Sim. Existem várias hoje ferramentas que a gente utiliza, inclusive dentro do próprio Fulfillment, que é o Liquida Full. Então, a gente cria coisas... promocionar. A gente tem a central de promoções, que você pode promocionar produtos, e alguns produtos que você vai promocionar, o Mercado Livre entra com a parte para poder queimar aquele estoque. Então... O vendedor tem uma parte e o Mercado Livre fala, vou dar mais uma parte aqui, sei lá, que seja R$1, que seja R$1, R$2,50, eu tô dando ali para ele poder promover o 10% off, o 5% off, se eu tô dando 1% que seja,
entra. Então a gente tem os liquidas hoje e coisas que ajudam a produtos encalhados E também. André, isso fica no histórico, se eu consultar como empreendedor, como vendedor, que vocês chamam Sim. ali, vai ficar no meu histórico que eu fiz uma ação promocional para dar um giro maior daquele produto, sim. é isso? A gente olha, isso está tudo ali. Você tem hoje um resumo das promoções, que você vai ver todas as promoções, o histórico, as métricas, como que elas, que foi o histórico que elas foram se desenvolvendo. E não só isso. Hoje, vou dar o exemplo do Fulfillment. O Fulfillment, a gente tem um monte de métrica hoje. Uhum. A gente olha o histórico do vendedor e fala, desse produto aqui que você está vendendo, não me manda 500 unidades, me manda 200, porque não está saindo. Então a gente mostra tudo para ele. Aí ele manda 200, aí a gente fala, 200 vão ser para 20 dias. Depois a gente vai aumentando mais. O espaço de armazenamento é tudo por inteligência artificial hoje no Mercado Livre. A gente olha tudo e fala, você tem tantos metros cúbicos para mandar produto tal, pode mandar essa semana tanto. Produto que não está vendendo, esse produto não está vendendo, não manda. Inclusive, a inteligência artificial fala, faz uma promoção, faz tal coisa disso aqui, porque encalhou, não está indo. Então, assim, Ótimo. tudo isso a gente acompanha. Além de assessoramento. A gente hoje tem gerentes de contas, né, que são key accounts, né, gerentes de conta ali, que também hoje estão assessorando as carteiras dos nossos vendedores. Então, também tem alguém que está olhando ali, vai te ligar e vai falar, oi, João, tudo bem? Cara, eu vi aqui que esse produto não está saindo, vou te colocar numa campanha bacana. Vamos ver aqui, a gente também faz isso, de colocar em campanhas interessantes. Então, eles são assistidos ali, né, de A a Z. De A a Z, o tempo e é inteiro. importante porque essa questão de estoque, às vezes a pessoa fica ali, não quer fazer uma ação promocional, e o estoque parado é dinheiro parado. Tem a questão da sazonalidade do produto. Se você não faz uma ação, aquele produto às vezes nem sai porque perdeu o time. Sim. Então, é muito legal essa... E o estudo, né? É o que eu falo também, o estudo. Hoje eu falo, por exemplo, agora tem muito a questão dos vídeos, né, virais. Então, esse vídeo viral, ele é uma coisa que o vendedor tem que ter muito cuidado. Então, eu tenho muita cautela em falar para o vendedor que trabalha com produtos de vídeo viral. Eu estava olhando esses dias, eu até comprei, nem usei aquilo. Que é tipo um negócio que você coloca gelo e fala, passa na pele, que é melhor, que deixa os vasos dilatados, você não precisa estar usando nada mais, que é um negócio que eu vi no TikTok. Comprei. Até hoje está dentro da geladeira. Então, assim, mas eu comprei no Mercado Livre, não comprei no TikTok. Eu olho no TikTok e vou comprar no Mercado Livre. Esses virais, você tem que entender que são produtos que têm o ticket médio baixo, ele é barato, mas ele sai rápido. Então, também uma dica de produto é você olhar esses virais. Assim, os virais, eu acho que hoje... A gente tem o nosso próprio TikTok também, que é o Clips do Mercado Livre. Você entra, agora tem os nossos vídeos. Vocês então, têm tudo, né, André? A gente tem tudo. A gente tem tudo, tá? A gente tem tudo. E olhando sempre, a gente é muito humilde a olhar sempre para o nosso concorrente, ver o que ele tem. Se a gente não tem, a gente copia melhor. É isso, nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Melhorado. Eu tava olhando, outro dia eu fui no evento, falaram assim, não, que vocês copiaram o concorrente nas datas duplas. Eu falei, a gente copiou, mas a gente colocou a Ana Castela, a gente colocou, né, o Ronaldo. Você deu uma incrementada, né? Eu dei uma incrementada, eu não copiei por copiar, eu deixei mais premium, é isso aí. É muito bom, eu imagino que para você é um orgulho acompanhar essa trajetória e essas evoluções, né? A gente, quem está aí, né, os pequenos, às vezes olha uma empresa grande, acha que nasceu daquele jeito. Não. E o planejamento, a estrutura, essa análise de olhar para o concorrente, de ver o que está tendo de aceitação no mercado, como que está essa visibilidade aí no mercado, é muito importante, né? É importante. Eu vou falar que, assim, hoje eu, com tanto tempo de empresa, muitas vezes eu tô lá, quando eu estou, para mim é a mesma empresa de 2008, quando eu cheguei assim, e não é. É outra, assim, cresceu, mas eu acho que isso é o que faz, olhando um pouco para a cultura, que é muito forte, a cultura organizacional do Mercado Livre, eu acho que isso me fez ser indicado. A cultura, na época, tinha 50 mil, 40 mil funcionários, eu fui indicado no Brasil, a cultura. Acredito que é isso. O mesmo olhar que eu tinha de 2008, eu tenho hoje. Então, isso não pode se perder. Sim. Da humildade, o propósito de olhar o concorrente, de nunca falar somos os melhores, a gente ter a soberba, jamais, que isso quebra uma empresa. Então, acho que tudo isso é muito importante, já que você puxou esse gancho, acho que tudo isso é muito importante para a gente continuar onde a gente está.
E ser guardião de cultura também, porque imagina uma empresa com tanta gente nova, você imagina o tanto, às vezes, de coisa que eu olho e eu falo, essa fala aí não tá certa. Só que aí a gente também, eu aprendi que no Mercado Livre, quando eu vejo uma fala errada, eu não falo, você errou isso aqui, não. Eu tento ver como dar o exemplo para a pessoa mesmo perceber e falar, cara, se ele com 18 anos de empresa falou isso, eu acho que eu preciso me corrigir. E aí as pessoas corrigem. Muito bom. E falando aí um pouquinho de visibilidade, a visibilidade para uma empresa é crucial, né? E eu queria saber de vocês quais são as principais estratégias de marketing e promoção que vocês apoiam aí, ajudam os vendedores a impulsionar as vendas e aparecer mais para os clientes. O que vocês conseguem aí apoiar os clientes nessa etapa tão importante? Eu falo que até maio, junho, acho que foi em junho, o frete grátis no Mercado Livre era frete grátis a partir de 79. A gente mudou, fez uma campanha com o Neymar, com o Ronaldo, falando frete grátis a partir de 19. Um era o camisa 10, o outro era o camisa 9. E aí a gente criou frete grátis a partir de 19. Então, um ponto que a gente já trabalhou nunca foi tão fácil vender produtos a partir de R$19 a 79, 79 a 200, porque todas essas faixas hoje eu tenho também frete muito mais competitivo. Eu mexi no frete. Eu tenho frete grátis a partir de 19 e produtos de 79 a 200 eu também fiz redução de 40 a 50% na tabela de frete. Poxa. Então, o frete que era 30 está saindo a 15. Então é bom. Mexi na região Nordeste, Norte e Nordeste, que a gente chama de Neno, né? Norte e Nordeste, eu mexi lá também, fiz redução na tabela de Norte e Nordeste, porque eles compravam o produto e achavam muito caro o frete. Então eu diminuí também o frete lá. Então a gente está olhando para essa questão. Isso dá mais visibilidade para que esses vendedores consigam entrar na central de promoções. A gente tem uma central de promoções que fica na central de marketing, que é o que eu falei. Ele pode fazer oferta relâmpago, oferta compartilhada, que uma parte ele entra, outra parte eu entro do Mercado Livre. Então, a gente consegue fazer ali na central de promoções também para que ele tenha visibilidade. E aí, a gente criou outras ferramentas. Exemplo, falei do TikTok, a gente tem o nosso, que é o Clips. Então, ele agora consegue fazer vídeos de 45, 30 ou 60 segundos, quanto menos melhor, mostrando o produto. E a gente tem inteligência artificial. Eu só preciso colocar a caneca, colocar o meu celular aqui filmando, colocar o roteiro, o que eu quero do produto, as características, e a minha inteligência artificial faz o roteiro e põe a voz. Ele não faz mais nada. Isso o vendedor manda para vocês? Isso? Não. Ele faz? Ele mesmo faz. Ele pega o celular, filma a caneca e fala, caneca branca, de porcelana, alta durabilidade, tal. Clicou, a inteligência artificial coloca uma voz. Olha cá, uma caneca, parará, ela faz tudo. É só ele subir. André, pelo que você está descrevendo, praticamente faz tudo aí, né? Faz tudo. Então, assim, Cara, você imagina, quando eu cheguei em 2008, tinha nada disso, não. Era tudo ali, o vendedor é raiz. Hoje em dia, sim. Dá para ser Nutella. Dá para ser Nutella, né? Dá para ser Nutella hoje. Então, assim... E tem sucesso, né? Ainda, né? E vende. Então, assim, tudo isso são ações que nós acabamos fazendo, olhando para a questão do frete grátis, né, que são estratégias promocionais, central de promoção, central de marketing. A gente criou o Clips para ele trabalhar. Não sei, nem vou dar spoiler, mas quem sabe não pode voltar a lives do Mercado Livre, não vou falar, mas pode ser que sim. A gente criou também hoje, né, além de tudo isso, a gente tem o Product Ads, que é o Mercado Ads, que é o advertising nosso de publicidade, que antes era medido por ACOS, agora é por ROAS, ou seja, é bem melhor. Eu não vou me aprofundar, porque depois vocês procurem aí, mas hoje é através de ROAS, que também o concorrente faz por ROAS, e a gente mudou olhando para a concorrência, para ficar mais simples. Então, a gente tem muita coisa. E tem minha página, que a gente criou agora, que é uma página personalizada da sua marca, com seus banners, seus produtos, a sua logomarca dentro do Mercado Livre, criando a sua própria comunidade. Você pode ter seguidores, mandar cupom para seguidor. Você pode, o cara te seguiu e você mandar através de um canal de transmissão, eu tenho aqui hoje uma promoção desse tênis de 99, sei lá, que agora tá 59, o tênis feminino tal, parará, eu mando no canal de transmissão.
Eu criei dentro da minha página também agora carrinho abandonado. Sabe quando você vai colocando as coisas no carrinho e sim. deixa ele para lá? Uhum. Agora a gente também criou o carrinho abandonado, que você consegue fazer ali uma promoção para você resgatar Tentar todos aqueles impulsionar produtos e aquela- impulsionar para efetivar a venda. Então tem muita coisa. Débora e André, o papo está super bom, né? A gente já explorou muitos assuntos. Muita A coisa. gente já está com 50 minutos que a Nossa. gente está conversando. É. Passou Muito rápido, bom. né? Quando a energia é boa, o assunto é, bom, Exatamente. flui. E aí, falando sobre tudo isso que a gente conversou e trazendo agora, a gente estava falando muito do nosso negócio, olhando para dentro e tal, e esse olhar do cliente, né? Como o Mercado Livre auxilia a Débora, que está empreendendo. A gente já conversou com a Débora sobre estoque, já conversou com a Débora sobre precificação, já conversou com a Débora sobre marketing, e como é que a gente ajuda a Débora a melhorar essa reputação, que foi um termo que você usou para quem está fazendo vendas online, né? Como é que você ajuda ela a ter e melhorar esse olhar do cliente dela? Cara, assim, eu acho que hoje um dos grandes papéis que eu faço, como, por exemplo, embaixador e a área que eu tô, é que a gente olha sempre o cliente no centro. O que a gente fala para o vendedor é que, independente se ele é vendedor, em algum momento ou quase sempre, ele é o nosso principal comprador. Uhum. Então, a gente olha muito para o nosso vendedor, o cliente vendedor, passando são muitas lives, são muitos webinários, muitos eventos, a gente viaja muito, a gente tem a central de vendedores, a gente tem o @vendedores Mercado Livre, que é um Instagram só com dicas para o vendedor, para acompanhar ele. A gente tem o meu próprio Instagram, que hoje é do Mercado Livre, o @AndréSantosPlay como embaixador, que também é dicas de vendedor. Então a gente está sempre acompanhando o vendedor, além de um monte de ações que nós fazemos na Melicidade, aqui em São Paulo, nosso escritório. Recebemos, pelo menos por mês, eu participo ali de 4, vou colocar 4 eventos de comunidade de vendedores que enchem o nosso auditório para receber justamente orientações do que é. Isso é presencial? Isso é presencial. E tem uma agenda que eu consulto, é isso? Tem uma agenda. Geralmente a agenda, quem vai disponibilizar são consultorias que trabalham para o Mercado Livre. Então eles fazem esses eventos. E aí, como que. E o Sebrae está lá, né? O Sebrae também faz agenda com a gente também. Eu viajo muito às feiras do empreendedor do Sebrae, né? Sim. Então, nas feiras do empreendedor, semana passada mesmo, eu estava aqui na de São Paulo, né? E ali eu fiz uma palestra ali na Arena Vendas, passando dicas, todas essas dicas que eu passei agora, para vendedores que estavam ali, e no final, uma fila enorme, eu atendi um por um. Então, a gente faz muito esse trabalho de não só educá-los, mas também humanizar o contato com a gente, ouvir, falar menos. A gente tem, isso é um princípio que a gente tem, eu tenho muito. Aqui eu estou falando muito porque eu estou sendo entrevistado. Sim, sim. Mas quando é com o meu cliente, eu nunca falo, como você sabe, então é assim. Não. Como tem que ser, ou o que você tem para me dizer. Então eu aprendi muito isso com o Stélio, que é nosso cofundador, com o Maurício Landi, que é o nosso diretor também, que sempre faz esse exercício comigo, de como embaixador da marca, também falar para o meu cliente, o que você precisa, né? O que você quer falar, e eu falar menos. E influenciá-lo, né? Influenciá-lo no sentido de todas essas ferramentas que a gente tem aqui, eu também tenho que influenciar ele, que ele tem muita coisa no dia a dia. Precisa comprar produto, precisa ir para a China, precisa voltar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então eu preciso influenciá-lo a falar por que ele tem que parar para fazer o vídeo. Sim. Né? Então tudo esse é um papel que a gente faz para andar perto do cliente. A escuta ativa no atendimento, ela é fundamental, né? Super. Então, porque aí gera, o que a gente chama aí, o papel de venda de rapport, né? Gera essa conexão, gera essa confiabilidade, então... Eu tenho uma frase que é maravilhosa quando o vendedor tá com raiva de mim. Qual é? Ele chega perto de mim, ele vai começar a reclamar, eu falo, calma, você que paga o nosso salário, fala o que você quer. Aí eu quebro ele fala assim, peraí, eu cheguei para reclamar, o cara tá falando que eu pago o salário dele, ele tá disposto. Isso aí. Isso. Muito bem. Bom, a gente acabou falando um pouquinho já de métricas e relatórios, porque vocês fazem essa análise e já ajuda, né? Falamos de dropshipping também. Mas agora eu queria saber, para além da venda, a logística é um componente vital. Como que uma pessoa ou empresas de fretes pode se tornar um parceiro entregador da plataforma e quais os requisitos e benefícios dessa parceria? Hoje, para quem quer trabalhar com a nossa logística, a gente tem, dentro do próprio site do Mercado Livre, você pode procurar
tem uma área que a gente fala, primeiro tem uma parte que a gente tem de trabalho conosco na parte de logística, mas também existe um aplicativo que é o aplicativo Envios. Você entra no aplicativo no Android, lá você pode colocar Mercado Envios ou então Envios Parceria. Tá. E lá você consegue ter acesso a toda informação. Ou no próprio Google, se você colocar Mercado Envios ou então Envios Parceiros Mercado Livre, vai ter lá toda a informação que você consegue ver para se trabalhar hoje como um parceiro da logística do Mercado Livre. E tem também dentro do próprio site do Mercado Livre, se você for na área que tem de fax, né, das perguntas ali de atendimento, na central ao cliente, se você colocar ali, empresas parceiras de logística, vai ter listas de empresas que hoje elas prestam serviços, são terceirizadas para o Mercado Livre na logística. Então tem todos esses canais que você pode procurar. Mas o que não falta é parceiro na logística do Mercado Livre. É muita gente, é muita oportunidade. Que bacana. E oportunidade de negócio, né? Porque aí você tem Nossa, de A a Z, hoje, né? hoje o que dentro está do Mercado acontecendo de Livre. empresa que vendedor que começou comprando uma moto, 2, 3, 4 para fazer a dele, criou uma empresa de transporte que está atendendo o Mercado Livre. Muito bom. E a sensação que esse empreendedor deve ter, né, que o negócio dele está crescendo junto com o Mercado Livre, é um Sim. ecossistema. Exatamente. Ele é vendedor que vira transporte e pode revender maquininha do Mercado Livre, do Mercado Pago. Ele tem uma perspectiva de crescimento aí, né? De crescimento, Muito bom. E que ela, com certeza, tem uma taxa de efetividade super alta, né? Sim. Porque você trouxe vários elementos aí que justificam isso, né? A conversa está super boa mesmo, acho que a gente teve Tempo vários voou, elementos. né? Voou, né? demais, Rapidão. né? Vou te pedir uma gentileza, se você puder depois, para a gente colocar no nosso chat, quais são os principais pontos de atenção para quem está pensando em empreender, né, de forma digital, online, né? Quais são os erros que eles devem evitar, para que eles tenham uma cautela, né? Você tem uma experiência vasta, tá claro nesse bate-papo. Seria interessante, a gente pode compartilhar lá no nosso chat. Vou te pedir esse favor. Tá bom. Né? E aí, Débora, tem mais alguma coisa? Não, falamos muito e agora, assim, para finalizar, a gente queria aí a sua principal dica ou conselho que você daria a alguém que está prestes a dar, assim, o primeiro passo para começar a vender online. O que você falaria para essa pessoa? A dica de ouro, hein, cara? A dica de ouro, hein? Dica de ouro. Dica de milhões. Dica de milhões. Acho que para quem quer começar, por mais que a gente falou muito sobre planejamento, né, e toda uma estrutura que você precisa ter, eu acho que, de novo, não existe receita de bolo. Então, 90% é transpiração. Tem muita gente que eu conheço que fala assim, não, mas é muito difícil. Já começou errado. É muito difícil o quê? Você ir na 25 de março, pegar produto, colocar para vender? É muito difícil você ir no Brás e ver empresas que não estão vendendo e começar a vender? Sim. Então, assim, não vou falar que não é muito difícil. É difícil, mas 90% se você quiser, você consegue. Então, eu acho que o que eu falo sempre para quem está começando é assim, existe tanta oportunidade hoje, existe muita oportunidade. Então, começa. Por mais que a gente falou aqui sobre toda uma questão de planejamento e parará, você não tem que ficar parando e pensando, eu preciso criar aqui um plano e fazer missão da empresa, visão da empresa, o que é o mercado já de início. Não, o básico, precificar você precisa, mas vai pra rua, vai ver fornecedor. Põe a mão na massa, né? Põe a mão na massa. O ótimo, às vezes, é inimigo do bom, né? Do bom. Você fica Então, tentando se eu fosse ali. dar um conselho, é assim, começa, para de ficar falando que, tipo, eu vou começar quando estiver pronto. Nunca vai estar pronto. E só erra quem faz, tá, Quem gente? faz. Então, E todo dia eu erro, até hoje. exatamente. Todo dia Mas eu é erro. assim que a gente vai Aí eu chego no outro dia eu falo, aqui eu não vou errar identificando. mais. Aí depois, às vezes, eu erro de novo, mas eu vou indo. Verdade. Mas é ótimo. Começar. Muito bem. A gente está chegando ao final, pessoal. Gostaria de agradecer, André. Obrigado mais uma vez pelo aceite do convite. Acho Obrigado que foi um vocês. ótimo papo, né, Muito Débora? bom. Os nossos clientes gostam muito desse assunto, eles querem saber. Que bom. Então, foi muito pertinente a Muito, pauta. muito e bom. tenho Nós que certeza agradecemos. eles O vão Mercado ficar Livre, muito vocês são um felizes. parceiro nosso de anos, o Sebrae, né? Eu sempre falo que não existe Mercado Livre sem falar da marca Sebrae, porque a gente é um casamento de longa data. Muito bom. E aí, reforçando que a gente hoje está disponível nos 33 escritórios regionais, né, no estado de São Paulo,
Eu falei para vocês que eu trabalho na Rede Sebrae aqui. A Rede Sebrae aqui hoje tem mais de 728 unidades, também espalhadas em vários municípios. A gente tem 98% de cobertura do estado de São Paulo. Então, visitem essas unidades, visitem os escritórios. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. E, Débora, a gente também tem outros canais que não são presenciais, Sim, né, de vocês atendimento. têm a opção aí do presencial, mas tem a comodidade, né, de não sair de casa. Então, eu não quero sair de casa, quero receber todo o atendimento do Sebrae. Vocês têm o canal 0800 570 0800, que vocês podem ligar e falar com um de nossos analistas 24 horas por dia, todos os dias da semana. Também temos o nosso canal do WhatsApp, que é o 11 3177 4600. A gente vai disponibilizar esses canais aí no chat. E também, gente, a gente tem vários cursos. Então, temos cursos aí em diversas pilares aí de gestão que vocês podem acompanhar, em sua maioria gratuitos. Temos os presenciais nos escritórios regionais e temos também a nossa página aí com vários cursos para vocês fazerem, inclusive até pelo WhatsApp. Então, é muita comodidade, não dá para falar, não tenho tempo, porque vocês podem fazer em qualquer momento do dia de vocês. Então, acessem a nossa página, consultem, lá vocês vão poder escolher por área de gestão. Então, quero falar de marketing, finanças, gestão de pessoas, enfim, né? Encontrar a Oportunidade Débora no de negócio, escritório. ir lá tomar um café, vocês vão ficar Muito muito bom. felizes, podem ir. E vocês podem acessar a nossa página no www.digital.sebraesp.com.br e ficar por dentro aí de todos os nossos cursos. E tem uma porção deles, viu, gente? Então, usem e abusem do Mercado Livre, do Sebrae. E é isso, né? É isso. O bate-papo foi muito bom. Muito obrigado. Foi um Obrigado a prazer vocês. Obrigado. estar aqui com vocês. Muito bom. E até a próxima, né, pessoal? Aguardem as novidades aí. É isso, Abraço. gente.